Isso aqui é desconcentrando. Toma, agora tu não vende não, viu? Sobrou esse restinho aí. Agora. Sai, me deixa, eu sou homem, deixa dessas cores. Agora, onde é que você é uma aí? Diga. Agora eu quero que você venda essa cama ali e o sofá, viu? Pra vender todinho. Não tem a troca das paradinhas mais mulher, né? Eu tô falando da cama e do sofá aí. Eu trouxe a encomenda. Havia bebe logo pra conversar com o povo. Agora não venda não, essa cama e esse sofá hoje, viu? Eu quero que você venda hoje. Não tem pimbador, né? Vai ligeiro. Tem pimbador não? Pimbar? Ó, ele enrola. Enrolando não, que eu sei. A vida que eu sei nessa aqui não. Como é que me dá água, hein? Beber água eu bebo nas casas aí. Rapaz, eu vou fazer um preço bom pra você.